Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no Salmo 62, versículo 8, e diz assim: Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele seu coração. Deus é o nosso refúgio. Durante essa semana estaremos estudando sobre oração na prática. E os salmos contêm muitas orações. Nesse em específico, fica um questionamento. Quem é Deus para você? O salmista diz que ele é nosso refúgio. Então, dependendo da visão que você tem dele, você terá a opção de fugir ou correr para ele, dependendo do que ele seja para você. O salmista nos apresenta como um refúgio, ou seja, um lugar para corrermos em busca de amparo, acolhida, proteção. Dependendo da visão também que você tem dele, você terá a opção de confiar e derramar seu coração diante dele, ou você pode se fechar e tentar resolver tudo conforme a tua força. Porque o salmista também diz assim: confie nele em todo o tempo. Então, como é a sua vida de oração? Mera formalidade ou momentos agradáveis na presença do Senhor? Você ora antes das refeições de forma mecânica ou você eleva palavras de gratidão ao Senhor pelo alimento? Você ora antes de dormir ou você agradece pelo dia vencido? A oração, ela nos liga ao céu, nos fazendo íntimos do Pai. No livro Primeiros Escritos, na página 87, diz assim: Se desejamos crescer e florescer, devemos continuamente tirar seiva e nutrição da videira viva, pois separados da videira não temos força. Esse trecho está fazendo alusão a João capítulo 15, que fala que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Então, para termos em nós o fruto do Espírito, precisamos estar ligados à videira e permanecer assim, sabendo que longe de Deus seremos apenas um galho a secar. A oração na prática é estar na presença divina constantemente, ou seja, é o lugar onde você vai me encontrar sempre. Quando a crise vier, até quando eu não entender o silêncio de Deus, vou permanecer aos seus pés. É ali que confesso meus pecados, mas também esse será meu lugar quando o dia bom chegar, ou quando os dias bons chegarem. E dali louvarei a meu Deus. Confiarei nele o tempo todo. Por isso que a palavra de Deus diz também no Salmo que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Seja qual for a situação, eles permanecem. Isso que é o mais importante na vida do cristão, é permanecer. Porque nós estamos sendo sacudidos nesse momento, sabe? Nós estamos passando por uma grande sacudidura. E tem muitos cristãos que estão caindo nesse momento fora, estão desistindo, estão tirando umas férias de Deus, estão saindo do aprisco, estão deixando a casa do Pai. Nós estamos vivendo esse tempo. Muitas pessoas, sem um motivo concreto, estão deixando a casa do Senhor. Estão deixando a religião de lado. Estão acompanhando as regras deste mundo.
estão vivendo de acordo com o que a maioria está vivendo. E nós estamos perdendo muitos soldados. Mas isso se faz necessário para entendermos quem está vivendo o Evangelho e quem está frequentando uma igreja. Então, a nossa oração, ela diz muito sobre isso. A nossa oração, ela é apenas em momentos difíceis ou ela é diariamente? Suas orações se limitam apenas a pedidos ou a louvor ao nosso Deus nestas orações? Elas são feitas com fervor ou elas são feitas de forma mecânica? Isso vai contar muito para a tua vida espiritual, porque é a oração que nos mantém em comunicação com Deus e com isso desenvolvemos um relacionamento com Ele. Sem oração não há comunicação, não há relacionamento. Então nós passamos a ser frequentadores de igreja. Nós podemos ali nos confraternizar com todos os irmãos, falarmos com todos os membros da igreja, mas não falar com o dono da igreja. E uma oração mecânica também é não falar com este dono, porque muitas vezes fechamos os olhos diante de alguém que está orando, ou fazemos aquelas orações repetidas antes das refeições, antes de dormir, ao acordar, e a gente pensa que falou com Deus, e a gente pode marcar lá, hoje eu orei. Não, oração vai muito além do que você entende por oração. E como diz lá em João 15, aqueles que estão ligados à videira, eles recebem toda a seiva da videira, toda a nutrição, eles permanecem viçosos, produzindo frutos para a honra e glória de Deus. Então, é uma vida em movimento, é alguém que permaneceu ao lado dele. E por isso ele sempre ouve as suas orações, sempre responde, não da forma como nós gostaríamos, mas da forma correta, isso aí é certo, ele nos responderá. Então é muito mais fácil você responder a quem está perto do que a quem está longe. É ou não é? E se você está grudadinho ali na videira, se você está junto de Deus, falar com Ele basta cochichar. E seus ouvidos são despertos para isso. Então nós precisamos estar neste lugar de oração o tempo todo. Como Enoque, nós precisamos andar na presença do Senhor, fazer todas as nossas atividades na presença do Senhor. A oração é uma arma que devemos usar de forma constante. Que Deus te abençoe, que Deus te desperte para isso. Que Deus se apresente para você como um refúgio, um lugar seguro, para onde você pode correr e confiar que Ele será a tua segurança. E ali aos seus pés você pode confiar e você pode derramar diante dEle o seu coração. Você pode contar tudo para Ele, tudo que está se passando no teu coração. Você não precisa dizer a pessoas, você pode ir direto a Ele e contar para Ele tudo que está te tirando a paz. E Ele rapidamente vai resolver isso. Desta oração você já vai sair com paz, com alívio no coração. Mas para isso você precisa se apresentar diante dEle como quem confia. Pois como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa todos os que o buscam. Então você tem que se aproximar dele crendo que Ele existe, crendo que Ele é poderoso para resolver toda e qualquer situação. Então se achegue a Ele, derrame seu coração diante dele e Ele vai sarar as tuas feridas. E durante todo esse dia, não esqueça disso, Deus é nosso refúgio. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor se apresenta como
o nosso refúgio, castelo forte, rocha eterna, aquele lugar onde nós encontramos a paz, a confiança. Em todo o tempo, em todas as situações, a oração é o melhor lugar para se ficar. Diante das crises, é na oração que nós encontramos a força, o discernimento para tomarmos as melhores decisões. É nos momentos alegres que a oração é o melhor lugar para festejarmos, para louvarmos o Senhor. É na oração que nós encontramos o melhor lugar para confessarmos os nossos pecados e recebermos o perdão. É na oração que nós carregamos as nossas baterias. É da oração que saímos com a força necessária para vencer um novo dia. É na oração que nós conseguimos abrir o nosso coração a Deus como a gente nunca teria coragem de abrir para uma outra pessoa. É na oração que encontramos paz. É na oração que nós nos sentimos protegidos. Ali nós sentimos tanta segurança que nós temos certeza que naquele lugar o diabo não pode nos tocar. Se pudéssemos ficar fisicamente ali, passaríamos o dia naquele lugar. Mas nós temos muitas tarefas e no nosso andar, no nosso dirigir, nos nossos afazeres, nós levantamos uma prece ao Senhor sempre. Porque nós, como ramos desta videira, não podemos ficar separados nem um minuto sequer, senão começaremos a secar. E precisamos estar vivos, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Obrigado porque o Senhor sempre ouve a nossa oração. Obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.